Bora falar agora sobre o São Paulo e a chance de o tricolor contratar um ex-volante do Corinthians. Vocês lembram do Douglas Augusto? Volante alto, revelado no Fluminense. Teve uma passagem pelo Corinthians antes de ir para o Bahia e se mudar em definitivo para o PAOK da Grécia. Hoje esse jogador atua no Nantes da França e vive boa fase, é titular absoluto por lá em sua segunda temporada. Thiago Fernandes, meu amigo do Cancelados, contou que o São Paulo tem a intenção de contratá-lo para o próximo ano. O que eu achei estranho é que o São Paulo hoje tem muitos volantes, né? E embora o Douglas seja um volante canhoto com características diferentes, não parece ser a posição mais procurada pelo tricolor. De qualquer forma, fui tirar mais informações com o pessoal do São Paulo e eu vi que não há a intenção de contratar volante para 2025. Só para arrematar, contar que o Douglas Augusto tem contrato no Nantes até junho de 2027, temporada atual de 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ele havia sido comprado do PAOK por 5,5 milhões de euros. O tricolor está em busca de um lateral esquerdo, negociações avançadas com o Endel, está em busca de um camisa 10, negociações difíceis com Oscar e Luciano Acosta, também quer um lateral direito, até porque o Rafinha fica somente até o fim do Paulistão. Bom, vamos começar com a escalação, surpresa, né? Surpresa. Entradas de Alisson e Rafinha, né? Alisson no lugar do Marcos Antônio e Rafinha de lateral esquerdo. Pois não é que funcionou? Pois é. O Rafinha fez um bom jogo como lateral esquerdo, um dos melhores jogos dele nos últimos. Foi e mesmo. O Alisson dá uma dinâmica e uma segurança completamente diferente ao time, né? E acho que enquanto eles aguentaram, eles foram importantes. Então foi uma decisão de não colocar um lateral esquerdo canhoto, né? O Patrick entrou no final e não entrou mal no finalzinho, mas acho que o Patrick ainda não tinha nem a confiança nem ritmo mínimo de jogo. Ele voltou depois de fraturar a clavícula para começar jogando. Então foi uma decisão tanto quanto polêmica, mas funcionou. A improvisação, vírgula, né? O Rafinha jogou muitas vezes assim na Alemanha, no Bayern, de lateral esquerdo. Faz muito. No São Paulo ele praticamente não jogou nessa posição, mas ele fez um bom jogo, curiosamente. Foi mesmo, fez mesmo e sei lá. A Dedé tá falando, mas aí, Dedé, ele não jogou como lateral apoiador, ele jogava na diagonal, sim, como armador. Sim. Isso é quase um terceiro do meio de campo. E o Ferreirinha fazia o corredor. Deu certo. Deu certo. E ajudou até o Ferreirinha. O Ferreirinha jogou bem também. Fez um bom jogo. Agora, a gente está falando sobre essa questão, né? Se daqui até o fim, se tiver fustigado, joga, se não tiver tal. Cara, eu acho isso muito ruim pelo seguinte: o São Paulo pode terminar o ano classificado para a pré-Libertadores e tudo mais, mas com uma sensação ruim. E como não vai ter grandes mudanças para o ano que vem, a não ser que, sei lá, o treinador vai embora, sei lá, você vai começar o ano com essa impressão. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que o São Paulo tinha que jogar a Vera o tempo todo até o fim do ano. Eu sei que tem todas as questões de pré-temporada mais curta, não sei o que e tal. Mas porque ele vai... o risco é desconectar da torcida, sabendo que já vai ser um time que não vai ter grandes coisas no ano que vem. Vai ser isso aí. Você não acha? Acho, mas que isso não aconteceu, né, com os 37 mil que foram ao jogo hoje. Não teve desconexão. Não. Teve no estádio... reforço da conexão. Sim, né? Sim. Eu acho que a questão, isso... Mas assim, já eram 36 mil, já não era 40. Mas aí eu acho que é uma questão, como foi contra o Atlético Paranaense, mais ou menos o mesmo público, né? Mas é claro, essa desmobilização é uma situação de fato que está acontecendo. Você vê, os caras querem entrar de férias de qualquer forma, mas alguns, e acho que a gente pode citar, é uma espinha dorsal. O Alan Franco, que vem jogando uma temporada muito boa. Muito. O Luiz Gustavo, que vem jogando uma temporada muito boa. E, sobretudo, o Lucas. Então, tem alguns ainda tirando forças. Outros já, não conseguem mais, né? Como o Caleri e tal. E isso de fato, é uma situação complexa. Isso é curioso, né? Não consegue mais o Caleri, não consegue mais... Cara... Porque perdeu a Libertadores? Por que será? Eu acho que não é só isso, né, Tironi? Eu acho que alguns jogaram muito em sequência. Tem uma questão de desgaste físico e mental grande. Um objetivo que é simples, entre aspas, ficar em 6, agora ficou muito alcançável. Mas eu acho que, de fato, hoje parece... Tem uma frase aqui que eu falei, a derrota, o 0-2, foi o combustível para o time... jogar como jogou loucamente em 25 minutos do primeiro tempo.
com uma intensidade maluca, com troca de posição. Mas a minha impressão é que se o jogo tivesse 0-0, seria como no segundo tempo, né? Tipo, mas isso me pega um pouco. Eu confesso pra vocês, tá? Então, fim da temporada, o time já tá meio tal, não vai chegar no outro, mas eu acho que isso nem combina com o Zubeldia, fora de campo. Sim. Eu quero dizer, né? É isso que eu quero dizer. Daqui a pouco a gente vai ter a coletiva, a gente vai ficar de olho aqui quando aparecer a galera para falar. Vocês mandem já as suas mensagens, venham com a gente, chamem parentes e amigos e vamos em frente. Ó, o Fer, a torcida de sofá do São Paulo que quer derrubar o Zubeldia quer F 3 pontinhos com o clube. 2025, sem poder gastar, e esses Enzos querem o clube pagando multa. Diz eles. É sobre as contratações. Mas, assim, eu entendo, eu sou a favor, sou o primeiro cara que é a favor de tudo isso, mas esse time precisa de fome para que a galera entenda o momento e tudo mais, que vai ser isso mesmo, que não vai ter grandes jogadores. Precisa de fome. Mas sem fome fica ruim. Mas eu acho que isso não... No ano que vem, você está falando? Sim, no ano que vem, exato. Isso eu acho que não tem como dissociar. Eu acho que o time tem um pouco essa característica, o técnico também, e acho que fome vai ter. E eu espero que tenha algumas outras alternativas também, né? De jogo, tá? Alguns jogadores novos, o lateral esquerdo, para não precisar improvisar todo momento nessa posição. A volta dos volantes, embora estava até conversando, estava com o Plihal ao lado. É difícil você imaginar hoje o Luiz Gustavo fora do time do São Paulo. Sim. O Alisson já ajudou demais, né? Já muda demais. E acho que tem uma discussão aí, que é aquela questão da titularidade do Luciano, que hoje fez um jogo abaixo. Bem abaixo. Ele e o Igor Vinícius destoaram. Nossa. Não, o Igor Vinícius mais. Embora, para mim, esteja ficando cada vez mais claro que, diferentemente da ideia inicial, o Lucas do lado é infernal. É melhor do lado. Uhum. Ele rasga a defesa pelo lado. Você até citou da mudança do Milito no segundo tempo, a colocação do Alan Franco, o volante, para marcar o individual numa linha de 5 para sobrar o Júnior Alonso na sobra. Né? Mas aí o Igor Vinícius já não ajudava. Tal. Então o Lucas e o Ferreirinha, mais Alisson e o Gustavo, o André mais de último, né? Eles costuravam, o Rafinha não passava, o Igor Vinícius errava todas, o Luciano não participava. Então a participação do Lucas, sobretudo, mas também do Ferreirinha e dos dois volantes foi muito importante para aquele volume de jogo do primeiro tempo. E aí tem uma questão, quando o Lucas passa a ser mais marcado, aí já é o segundo tempo, o cara tá mais cansado, não sei o que, tarará, ele some um pouco no jogo, e não dá nem para reclamar que o cara sumiu, né? Porque o cara jogou bastante no primeiro tempo, deu passe pro segundo gol e tudo mais. Aí que pega, porque faltou algum outro jogador achar alguma coisa. Uhum. Algum outro jogador chamar o jogo. Uhum. Né? Não foi o Luciano, e aí não foi o Ferreirinha, não foi o... cansou também, não foi o André, que é um último... E o Alisson cansou também, o Alisson vinha sendo... E quando entra o Marcos Antônio no lugar dele, cai isso não é uma crítica ao Marcos Antônio, não, vocês acham que é, mas tem uma diferença de dinâmica de jogo com o Alisson em campo e com o Alisson fora de campo, que é de passe mais vertical, de passe em progressão, é muito diferente. Exato. Então, também é uma boa notícia saber que o cara tá voltando. E aí entrou a molecada no fim. Tudo bem, no fim do jogo e tal, tava todo mundo querendo, né? William Gomes. E não dá para reclamar, cara, é um jovem. Ainda teve uma pitada de... né? Porque o Ferreirinha assente entre o William Gomes. Mas aí o André também... Aí o William Gomes joga 3 minutos do lado do campo e depois ele joga como centroavante. Tá sendo treinado nessa posição, porque o Caleri não tá mais. Então, quando você não tem um centroavante, não tem mais Juan... Sim. Ele tá jogando de 9, muitas vezes nos treinos, se foi colocado, mas aí o ataque não era mais acionado praticamente. Sim, né? Exatamente. E tinha uma coisa que hoje a média de estatura do time era baixa, então o Rato, que normalmente vinha entrando bem, hoje não entrou bem. Né? E aí o volume no segundo tempo praticamente não existiu, né? E Elton Rão, vai abrir a boca para falar do William Gomes de 9? Toma vergonha. Cara, o que tem a falar do William Gomes? Ué.
O William Gomes de 9 é uma alternativa, porque não tem outro centroavante no elenco. E aí, qual o problema? Não pode falar? É proibido? Entendi, não, porque agora é o seguinte: o William Gomes entrou, estava sendo queimado, na visão da galera, mas entrou de 9, continua sendo queimado. Não, cara, depende da situação. Né? Olha lá, queimou o moleque, você. Queimou o moleque. Você acha que o cara faz de propósito? Pessoal, hoje eu vou queimar aqui o William Gomes. Vocês são loucos. Gente, é o seguinte, ó, vocês, que a corneta dos jogadores que não jogam, aqueles jogadores ilusórios, todos os jogadores que vocês pedem, os caras jogam 5 partidas e vocês querem tirar. É o Marcos Antônio agora. Marcos Antônio tem quanto? Marcos Antônio, puta, monstro. Por que não joga a porra do Marcos Antônio? Não sei o quê, o caralho e tal. Jogou 5 partidas, não, volta o Alisson tem que jogar. Isso. Né? Pois é. O Ferreirinha, que nunca gostei, vem fazendo uma ótima temporada. Vai jogar o William Gomes no lugar de quem? Do Ferreirinha? Do Lucas? Não, né? Pois é. Então, é boa pergunta. Vamos lá, galera aqui. Moacir Vale. São Paulo amassou o Galo e Bota. Bem distribuído no ataque, triangulações nas alas e no meio. Só um time muito bem treinado faz isso. Zubeldia e Vojvoda fazem. Não sei que amassou o Galo. Amassou o Galo naqueles 20, 25 minutos, sim. Depois voltou mais ou menos. Moacir, na minha opinião. André Fuzeto, eterno freguês do Atlético Mineiro, Fortaleza e Cuiabá. Impressionante, né? São Paulo tem um problema com o Atlético Mineiro desde que foi campeão lá em 77. Valdeir Pires, impressionante como o Tietê exala fracasso. Cara, Botafogo, como disse, a gente decidiu não falar mais da Botafogo. Eu não falo mais. Não falo mais esse nome. Michael Douglas, amigos, podem reclamar dele. Realmente fez um ano abaixo, mas Arboleda é o melhor zagueiro do elenco disparado. Queda na defesa gritante sem ele. Pois é, vamos tentar explicar. Hoje um gol de bola aérea, né? Raramente acontece com o Arboleda em campo. Então, vamos lá. Esse é um ótimo ponto, Michael Douglas, porque assim, os demais zagueiros do São Paulo, inclusive o Sabino, são mais técnicos que o Arboleda. Sabem sair jogando. O Juan é um ótimo jogador tecnicamente. O Alan Franco é excelente. Agora, a questão do jogo aéreo, e não é só na bola parada, é no jogo, na casquinha e tal, é que o Hulk não tinha Davidson, hoje não incomodou no alto, mas faz muita falta no jogo aéreo e naqueles lances de velocidade que o Arboleda, além de melhor na impulsão, é mais rápido que os outros zagueiros. Para construir, que assim, o São Paulo, como disse, em 18 minutos estava 2-0. Então os dois zagueiros precisavam construir. E aí foi ótimo ter o Juan e o Alan. Já estava 2-0. Sim. Você entende o negócio? Exatamente. Você ganha em construção e perde na defesa. Né? Essa é a questão. Antônio fala, Ferrarese é melhor que o Igor de lateral. Sim, ele não é nem lateral, mas então, do jeito que está jogando o Igor Vinícius, sim. Então, mas aí que tá, né, gente, é aquilo. Se você tivesse qualquer lateral esquerdo que apoiasse com a canhota à disposição, o Wellington estivesse disponível, jogar Ferrarese e o Wellington é uma coisa. Jogar Ferrarese, Rafinha improvisado, aí você não tem nenhum dos lados. Você não tem saída pelos lados. Mas eu acho que o Ferrarese é uma boa opção, desde que você tenha um lateral esquerdo para jogar. Exato, exatamente. Edson Pinheiro, era óbvio que o Arboleda tiraria de cabeça a bola do segundo gol. Pergunta ao Arnaldo se o ídolo dele, Luciano, esteve em campo nas 2 últimas rodadas. Diz aqui o Edson, eu não tenho... Primeiro, não tenho ídolo. Eu acho que o Luciano nunca foi meu ídolo. Eu acho um jogador ok, que tenha virtudes e defeitos. Não esteve preso. Foi mal em Bragança, foi péssimo hoje. Assim como o Victor Vinícius foi péssimo em Bragança e péssimo hoje. Lígia, há explicação para o fato do desempenho do São Paulo ser diferente nos jogos contra times grandes e pequenos? Hoje era um time grande, né, Lígia? E começou mal, depois melhorou. Então, os caras falaram, né? Fortaleza, Cuiabá e Atlético têm sido as asas, são bem diferentes, né? Sim. São times completamente diferentes. Eu acho que o time do São Paulo tem esse time mais condição quando ele enfrenta adversários que propõem mais o jogo, se abrem e tal. E o Atlético muitas vezes fez isso no primeiro tempo e tal. Depois, no segundo tempo, acho que mudou, se armou melhor, né? Mas contra times fechados, esse time de São Paulo tem muita dificuldade, porque só o Lucas é um jogador capaz de dar uma desequilibrada. Rafael Nicolai, e o Sim está detonando o Zubeldia na live dele agora. Acho que está querendo a vaga do Zubeldia, hein? Diz aqui o Rafael Nicolai. Ele é um crítico ao Zubeldia. O Elcino, meu parceirão, vai voltar para o Brasil agora, mas aí que tá, né? A torcida do estádio, ela gosta do Zuba. Gosta. Desde o alto-falante até a participação dele e tudo mais. Álvaro Cardoso, aquela história que o Zuba tinha assistido todos os gols do Luciano para ver em que posição colocaram, lorota, né? Luciano de 10 é ruim para ele e para o São Paulo.
Ele não tem outra posição para jogar. Exato. No fim das contas, gente, ele jogou de segundo atacante com o Diniz e com o Crespo ele era reserva. Meio com o segundo atacante. Foi isso. Com todo mundo ele jogou nessa posição. E com o Dorival ele não jogava. Sim. Né? Então, o Luciano de 9, de costa para o gol, eu acho ruim. Então. Não, ele não consegue de costas. Costas não rende. Viu, Álvaro? É o que eu acho. Robson Amorim, o Galo não testou o Rafinha, mas o jogo dele normal, segundo tempo, inexiste. O time cansou e o Zubodia demorou a mexer. Colocou o Rato para cruzar e tirou o André, duro. Acho que o André também, não sei se ele estava cansado. O André deu os dois. O André Robson fez Amorim. uma marcação na saída de bola. Tava cansado, já não estava conseguindo arrancar mais.